Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a solenidade de Corpus Christi. E essa solenidade tem uma ligação estritamente íntima e próxima com a Quinta-feira Santa, que há 2 meses atrás nós celebrávamos. E essa relação pode ser vista de modo claro no Evangelho. Quando ouvimos o Evangelho de hoje, vemos esta proximidade diante do anúncio da instituição da Eucaristia, na última ceia, onde o Senhor antecipa de modo sacramental o seu santo sacrifício. E diante disso, diante desse contexto de Cristo que se dá, que se entrega por nós, entendemos porque a Eucaristia pode ser chamada do sacramento do amor. Esse amor de Deus, esse amor divino que se dá por nós. E esse amor, ele tem 2 dimensões. Esse amor ao que somos chamados, ao que Deus nos pede, que tenhamos essa proximidade, esse amor, doação, entrega, presença, união. Esse amor tem 2 dimensões. E estas 2 dimensões, diante disso, podemos entender esta solenidade. Porque, diante da celebração do sacramento do amor, ao qual hoje celebramos, é necessário entendermos esta dinâmica para entendermos o porquê de celebrarmos hoje o corpo de Cristo, celebrarmos hoje a solenidade de Corpus Christi. E este amor de Deus, ele tem 2 dimensões, a dimensão sacrificial e a dimensão de presença. Para entendermos isso de modo mais palpável, nós podemos recorrer às Sagradas Escrituras, onde nosso Senhor mesmo dá este exemplo deste seu amor, nesta proximidade conosco, apresentando esta relação do amor esponsal e do amor materno. São os 2 modos como Deus apresenta esta proximidade com o seu amor. A esponsalidade diante desta relação de Deus com o homem e o amor materno, que, como apresentam os autores espirituais, é o amor que mais se aproxima do de Deus. Por exemplo, e diante disso podemos entender um pouco mais. Por exemplo, diante do sentido de sacrifício, vemos uma mãe. Imaginemos uma mãe que tem o seu filho doente. Aquela mãe, ela o cuida, levanta à noite, dorme pouco, vai dormir tarde, acorda cedo para cuidar do seu filho. Se tiver que acordar de hora em hora para dar remédio, para ver como é que ele está, se ele se mexe, ela já se acorda e já vai até ele. Porque a preocupação é o amor, é o cuidado, é esta entrega, esta inteira doação da mãe diante daquele a quem ela ama. De modo particular, essa experiência pude ter ao longo, todos nós podemos ter várias experiências, mas de modo particular, na minha vida, tive essa experiência. Quando eu era mais novo, tinha um problema de saúde no qual tinha que operar. Operei depois. E quando eu tinha por volta de 8 anos, o médico que me atendia, ele parou de atender e tive que peregrinar de médico em médico. Toda hora tinha um médico diferente, já não aguentava mais aquilo. E uns diziam, tem que operar, e outros diziam, não precisa operar. E foi o ano inteiro aquilo. Minha mãe indo, pesquisando, querendo saber, e vendo médico, para cima e para baixo, me levando, indo, pesquisando essa dedicação. E no ano seguinte, já com 9 anos de idade, minha mãe falou, bom, vamos para outro local. A gente viajou para São Paulo, viu o médico que antes tinha me atendido, quando era ainda bem mais novo, bebê, e
o médico vendo os exames e tudo mais, falou, olha, ele tem que operar. Operei e no hospital, estava ali, minha mãe não saía do meu lado. Dormia naquele sofazinho incômodo, pequeno, dormia mal, mas estava sempre ali. Se eu me mexia, minha mãe estava ali para saber o que estava, se eu precisava de alguma coisa. Se eu chamasse, minha mãe estava sempre presente. E assim como eu, tenho certeza que todos têm essa experiência. De diante de uma enfermidade, diante de uma necessidade, a mãe está sempre ali. Se chamamos, ela está sempre ali. Essa presença, essa entrega, esse sacrifício que ela faz para com seu filho. Mas, além disso, além dessa dimensão de sacrifício, deste amor, de entrega, de doação, de estar ali sempre, tem o sentido de presença. Vemos, por exemplo, que as mães querem sempre estar com seus filhos. Se pudessem, andariam com eles para cima e para baixo, debaixo da asa. Não soltariam. Minha mãe, então, toda vez que eu vou em casa, ela pede, fica mais um pouco, não vai. E assim, em geral, é com as mães, querem sempre estar com seus filhos, querem sempre estar perto. E quando estão perto, sempre quer agradar, estar ali, manter perto essa proximidade, essa intimidade. Assim é o amor de Deus. Assim é o amor que Deus apresenta como exemplo. E são essas dimensões que Deus quer apresentar para nós nesse sentido materno. Mas o amor de Deus é grande como este e supera, é mais. E isso nosso Senhor apresenta quando fala ao profeta Isaías, no capítulo 49, quando diz, pode uma mulher se esquecer do filho que gerou? Pois bem, ainda que haja uma mulher que se esqueça do seu filho, que o deixe, eu não esquecerei. O Senhor está sempre presente, Ele ama mais, pois se uma mãe gera seu filho, Deus o cria e o conhece melhor do que qualquer outro. Ele quer estar sempre ali. E por isso que vem, e por isso que se entrega, e por isso que quer a nossa presença. E diante disso entendemos essas duas dimensões. E diante dessas duas dimensões entendemos o porquê destas festas. A primeira leitura do dia de hoje, quando apresenta o rito da aliança, apresenta-nos um pouco do porquê, desse sentido, dessas duas dimensões do amor, explicando esta relação. Deus que vem a nós, Deus que vem ao seu povo, Deus que elege seu povo para si, o que é perto. Sereis o meu povo e eu serei o teu Deus. Essa parte da presença, da união, da intimidade, mas também do sacrifício. Pois a aliança ali apresenta-se diante de um sacrifício, da aspersão do sangue de animais que prefigura o sacrifício de Cristo. Daquele que iria fazer esta nova e eterna aliança, a prefiguração deste sacrifício redentor, da nova e eterna aliança que Deus faria conosco. E diante desta dimensão sacrificial, a segunda leitura, então, nos reafirma esse sentido quando diz que Cristo se oferece a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Esta é a dimensão do sacrifício. É isto que na Quinta-feira Santa nós celebramos, essa dimensão sacrificial, essa dimensão do sacrifício de Cristo que se dá, desse amor que é inteira doação. E vemos estas leituras hoje por causa dessa dimensão, desta ligação íntima entre as duas. Mas se na quinta-feira tem essa dimensão do sacrifício, tem-se também que existir esta segunda festa para explicitar esta dimensão da presença de Deus. E por isso Deus a pede. Deus pede esta festa e a pede no século XIII por meio de dois elementos, uma visão e um milagre.
Deus chama Joana de Cornilon em uma cidade nos arredores de Liege. Esta jovem que com 5 anos de idade havia ficado órfã. E a partir dos seus 16, Deus apresenta a ela essas visões, que a vão instigando. Depois ela entra no convento de Mont Cornilon e continua com essas visões. Depois de um tempo torna-se priora e então Deus apresenta a ela o entendimento desta visão. E o que era esta visão? Joana via uma lua cheia, brilhante, mas que tinha uma faixa enegrecida. Esta lua representa a igreja com suas festas e solenidades, mas essa faixa representa uma festa que não era celebrada, uma festa que não se tinha, e esta festa era a festa da presença de Deus, a festa de Corpus Christi. Joana guarda este segredo durante muito tempo e, diante de muita insistência, revela ao padre João de Lausanne, que depois o leva ao bispo Dom Roberto de Toulouse, que diante das explicações e da insistência, então, celebra essa festa em sua diocese, na diocese de Liege. E essa festa atinge aqueles que ali estão e também aquele que, naquele momento, exercia o seu ministério de arquidiácono, o arquidiácono Tiago de Pantaleão de Troyes. O tempo passa e no ano de 1261, o então Papa Alexandre IV falece. Então é convocado o conclave e aquele então arquidiácono Tiago é eleito e assume o nome de Urbano IV. Ele é eleito em 1261, ainda naquele ano, e no ano de 1263, em Bolsena, Nosso Senhor manifesta um milagre eucarístico. Um padre de Bolsena, celebrando a Santa Missa, tem dúvidas diante da presença real de Cristo. Ele que nos diz: este é o meu corpo e este é o meu cálice do meu sangue. Ainda assim, aquele padre tem dúvidas. E diante disso, ao consagrar o preciosíssimo corpo de Cristo, ao elevá-lo, gotas de sangue manam da hóstia e caem no corporal. Este milagre eucarístico, os vestígios dele, o corporal, é levado para a Catedral de Orveto e ali permanece. Tomando conhecimento, Urbano IV então lembra-se de tudo aquilo, de ter conhecido Joana, de tudo aquilo que ela manifestava a ele, da festa de Corpus Christi celebrada em Liege, e então promulga em 1264 a festa de Corpus Christi. E para celebrá-la pede a São Tomás de Aquino que faça os textos próprios para essa missa. E aqui celebrar em Orveto, no mesmo local onde tinha aqueles vestígios daquele milagre eucarístico. Eis a solenidade da presença de Deus, da solenidade que Deus pede para manifestar a sua presença no meio de nós. Dizer que quer estar conosco, que quer ser íntimo, que quer ser próximo. Deus nos chama a essa presença, nos chama a esta proximidade, nos quer com Ele, o quer que adoremos,
que estejamos com Ele, que falemos com Ele, que rezemos, que tenhamos esta intimidade. Não uma intimidade de muito falar. Às vezes na adoração, ficamos somente no falar. E não falar coisas que não são nossas. É lendo, é falando, é cantando, é tudo de fora. Mas não tem a intimidade. Não sabemos calar. Não sabemos calar, fechar a boca e calar o íntimo. Porque às vezes a boca está quieta, mas o íntimo está pior do que uma escola de samba na Sapucaí, agitado, pensando em tudo. No que eu vou fazer para o almoço, como é que vai ser o lanche, e depois eu vou ter que sair, vou ter que passar na loja A, vou ter que pagar a conta B. É sempre um tumulto. Não sabemos parar e estar diante do Senhor, sabermos rezar, sabermos apresentar a Ele como está o nosso dia, como está o nosso íntimo, as nossas alegrias, tristezas, aquilo que temos que melhorar, e pararmos para escutar, porque o rezar é, antes de tudo, um diálogo entre duas pessoas que têm intimidade, aonde uma fala e a outra escuta, e depois o contrário. Devemos saber falar com o Senhor, mas também devemos saber escutar o Senhor. E diante disso, dessa presença, desse estar com o Senhor, desse Deus que nos quer presente e íntimos a Ele, esta solenidade nos leva a nos auto-questionar. Quantas vezes, ao longo do nosso dia, da nossa semana, paramos para visitar o Santíssimo, para falar com o Senhor, falar com Ele da nossa vida, mas falar não como alguém externo, mas falar como amigo, como alguém íntimo, falar de tudo, das nossas alegrias, tristezas, projetos, abrir o nosso coração para Ele. Quantas vezes paramos para buscar o Senhor, simplesmente para estar? Senhor, eu vim aqui para estar com o Senhor, só estar. Ainda que seja este breve momento, estes breves minutos, eu quero estar com o Senhor. Quantas vezes fazemos isso? O Senhor nos convida a isso, a aprendermos a estar com o Senhor, a deixar que Ele seja uma presença na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida de oração, na nossa vida na igreja. Porque às vezes nos detemos muito nas coisas do Senhor, mas esquecemos não das coisas, mas do Senhor das coisas. E diante deste entendimento do Senhor que nos quer, que nos chama para perto, para ter uma comunhão real com Ele, uma intimidade com Ele, sabendo da nossa dificuldade, dessa nossa exterioridade de muito falar, de muito barulho, de muito fazer, nosso Senhor, então, proviver propriamente quem pode nos ajudar. Ele nos dá uma mestra. Ele nos dá a sua própria mãe, a Virgem Maria. Ela, mais que todos, soube estar com o Senhor, soube ter intimidade com o Senhor, essa proximidade de saber falar e ouvir, e por isso foi agraciada, gerando em seu ventre aquele mesmo que já era a presença em seu coração, que já habitava em seu coração. E por isso, hoje pedimos a ela que nos ensine a termos esta intimidade com o Senhor, a termos esta proximidade, para que o Senhor possa ser verdadeiramente uma presença em nossa vida. Ser presença diante do nosso estar na igreja, do nosso serviço, mas também diante do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa casa. Ser presente em tudo que fazemos. Que assim possa ser. Que peçamos a ela que nos ajude e que nos ensine a ter esta intimidade para que o Senhor seja verdadeiramente presente
e assim possamos verdadeiramente viver esta dimensão do amor, de sabermos que Ele se entrega por nós e que Ele nos quer verdadeiramente próximos a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.